Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de setembro de 2020. O futuro é da empatia. Guru da Futurologia prevê onda coletivista no mundo, parte 3. O futurologista holandês Christian Crome pesquisava sobre uma doença genética da filha, em 2011, quando identificou um padrão no desenvolvimento das células e organismos vivos. Foi o ponto de partida para descobrir que o desenvolvimento tecnológico segue o mesmo padrão e para decifrar o que seria a essência da inovação disruptiva. Ao escrever sobre como usar essa descoberta para prever a próxima grande onda tecnológica, Crome seguiu o conhecido caminho que leva autores de best-sellers ao rentável mercado de palestras sobre inovação. Em passagem pelo Rio de Janeiro, em 2019, o futurologista disse a uma plateia de empresários reunidos na Casa Firjan que a próxima onda tecnológica vai priorizar o coletivo e valorizar qualidades intrinsecamente humanas. Com tanta automação, robótica e conectividade, qualidades como empatia e imaginação terão mais valor do que o próprio lucro. Não pense que ele é um socialista. Requisitado para dar palestras para grandes multinacionais sobre as tendências do futuro, Crome afirma que algumas empresas já começaram a trabalhar com essa mentalidade, que a virada se dará em pouco tempo, cerca de 5 anos. O lucro será um efeito secundário nas empresas do futuro, profetiza o autor em entrevista ao TAB. Autor do livro Humanização Vá para o Digital, Permaneça Humano em tradução livre, o holandês prega que há um futuro brilhante à nossa frente, mas é preciso realinhar a sociedade com a natureza. O mundo se tornou um lugar imprevisível e instável para morar, com um tsunami de disrupção e digitalização e um alto nível de estresse. Por essa razão, Crome afirma que o futuro das empresas e da sociedade é valorizar o aspecto humano no propósito do uso e do desenvolvimento das tecnologias. Temas como privacidade e bem-estar digital são muito importantes. As empresas que não fizerem isso não vão sobreviver nas próximas décadas, alerta. No site, além de uma versão e-book para download gratuito do livro, também se encontra uma lista considerável de grandes corporações entre os clientes recentes das palestras de Crome. Para ele, questões de vigilância, fake news e uso de dados individuais por gigantes de tecnologia como Facebook e Google mostram que precisamos de empresas com mais confiança, em direção a um outro nível de organização da sociedade. É preciso ter outros tipos de empresas em que não apenas o lucro seja importante. É como se alimentar 3 vezes ao dia está tudo bem, mas não é a coisa mais importante da sua vida. O futurologista identificou 7 ondas que podem ser aplicadas tanto a seres vivos quanto à tecnologia: a interação, a infraestrutura, a informação, o instinto, a imitação, a inteligência e a imaginação. Atualmente, diz ele, estamos para entrar na última onda da imaginação no mundo tecnológico, com as habilidades humanas, como empatia e criatividade entrando em cena. Os grupos de células se comportam iguais aos seres humanos. Há uma autocura quando não tem estresse, resume. Nesta 7ª onda, segundo Crome, estão em evidência tecnologias de realidade aumentada e uso de imagens holográficas, chegando ao estágio em que a tecnologia será invisível, pois estará integrada ao mundo real. A pergunta que se faz é: o que eu estou fazendo com essa tecnologia? Qual é o propósito? Nós podemos fazer o que quisermos com a tecnologia, mas como seria, como seres humanos? Na próxima onda, as pessoas serão muito importantes, afirma.
No mundo do futurologista holandês, as empresas que valorizam o lado social do comportamento humano se beneficiarão. Nesse caminho mais humano, as empresas serão mais sociais e mais empáticas. As próximas empresas não estarão envolvidas com uma elite, estarão envolvidas com o coletivo, em sistemas mais equilibrados. O coletivo será mais importante do que o individual, prevê Extraordinárias. Tem a ver com inteligência social, emocional e de trabalhar em ambientes complexos. Por um lado, por outro lado, antes de ser chamado de utópico ou ingênuo, o futurologista explica que esse mundo conectado vai mudar como organizamos a sociedade, como colaboramos uns com os outros e como usamos a tecnologia, com impactos diferentes aos de hoje. Nos últimos 30 anos, tivemos que nos adaptar à tecnologia. E se a tecnologia se adaptar a nós, pondera. Como exemplo, basta lembrar que já estamos na era das máquinas que aprendem com a fala das pessoas e da tecnologia capaz de detectar doenças a partir da imagem do olho do paciente enviada pelo telefone celular. Mas nem tudo é cor-de-rosa nesse mundo de Chrome. Se as máquinas se tornam mais baratas, qual a importância do ser humano? Ele não hesita em reconhecer que o trabalho como conhecemos está se transformando. Milhões de empregos vão desaparecer nos próximos 5 ou 10 anos com a tecnologia e a robótica. Tudo que não for automatizável terá mais valor. Por isso, é importante investir na imaginação e na criatividade. Vai ser a era das habilidades humanas, antecipa. Vamos conhecer um pouco da outra cidade espiritual Alvorada Nova, em cujo livro Espírito pela Psicografia de Abel Glassi nos esclarece. Esta cidade possuía na época do lançamento do livro mais de 250 mil habitantes e está localizada na 4ª camada ao redor da Terra, acima da Baixada Santista no estado de São Paulo. Em 1987, um grupo de estudo do Lar Escola Cair Barçutel, que é um posto de trabalho de Alvorada Nova, recebeu de Cair Barçutel a orientação para se prepararem para detalhar a colônia espiritual, com a coordenação de Abel Glaser. 8 médiums são escolhidos em virtude das suas disponibilidades de tempo, e diversas reuniões são realizadas para a elaboração do livro. O funcionamento e a localização dos diversos departamentos são explicados, dando-nos a dimensão exata do trabalho dos espíritos superiores em benefício da humanidade. Com prefácio de Divaldo Pereira Franco, ilustrações que mostram as formas dos diversos departamentos ali existentes, e com detalhes a respeito de cada atividade ali desenvolvida. Alvorada Nova é um livro que proporciona o conhecimento do mundo espiritual, especialmente o trabalho dos espíritos Cair Barçutel e Sheila nessa colônia espiritual. A cada capítulo, textos das obras básicas do Espiritismo são acrescentados, oferecendo subsídios doutrinários para entender o livro. Descreve o mecanismo de ação de Alvorada Nova bem do próximo, tanto junto aos postos de socorro, que mantêm zonas umbralinas, quanto relacionado às extensões materializadas que possui na crosta terrestre. A progressão dos seres na escala evolutiva, a integração dos 2 planos da vida e a reencarnação são os seus enfoques principais. Trata-se, conforme acentua Divaldo Pereira Franco, de um trabalho destinado a consolar e edificar almas. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ou seu futuro distante.
o Brasil nem mesmo existia na face do globo e a Alvorada Nova já estava fechando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do nosso país, em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram no seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelos nomes de Pedro II e Gandhi. Alvorada Nova, a colônia da espiritualidade, coordenada por Cair Barchutel, com 42 conselheiros decidindo o destino e programando suas atividades. A colônia possui forma circular, sendo que no campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. Inicialmente, vê-se o prédio central, localizado no centro do grande círculo, onde se instala a coordenadoria geral liderada por Cair Barchutel. Do portão principal de entrada parte um caminho que se liga em linha reta a esse prédio. Dele, por um acesso lateral, pode-se chegar a um bosque com belas árvores, flores e um lago cristalino. Aí encontra-se a unidade da Divina Elevação, setor destinado ao contato de Cair Barchutel e Sheila com a espiritualidade superior. Esse recanto é conhecido por Bosque da Alimentação. Atrás do prédio central, à esquerda, localiza-se um grupo de edifícios onde se instalam os núcleos espirituais de desenvolvimento. É um conjunto muito interessante, pois visto de cima tem a forma de uma estrela de 4 pontas. Um pouco adiante, ao lado dos núcleos de desenvolvimento, temos o grupo de edifícios das coordenadorias especializadas. Esse complexo está disposto em forma circular e os caminhos floridos ao seu redor compõem o desenho de 2 estrelas de 4 pontas superpostas. Em outro ponto da colônia encontramos o Bosque da Natureza Divina e ao seu lado a Praça Central, que possui um grande chafariz e uma torre de proteção, encimada por uma estrela de 4 pontas, ligada a todas as outras torres distribuídas por Alvorada Nova. A alguma distância depara-se com o Recanto da Paz, local de refazimento dos habitantes da cidade espiritual, no qual se realizam apresentações musicais. À frente do Recanto da Paz está a Casa de Repouso, também conhecida como Hospital de Sheila. O prédio é retangular, com 8 andares e possui administração própria desvinculada da administração central. À esquerda da Casa de Repouso, num prédio em formato de U, com 5 andares, encontra-se a Casa da Criança, onde estagiam todos os espíritos na forma infantil de Alvorada Nova. Em frente aos prédios da Casa de Repouso e da Casa da Criança encontra-se um grande edifício retangular de 5 andares que abriga o Centro de Aprendizado da Luz Divina. Trata-se do local onde todos os habitantes da colônia espiritual comparecem, pelo menos uma vez por semana, para contínuo contato com os ensinamentos de Cristo. Ao lado desse prédio localiza-se a Casa da Sublime Justiça, local de atividade prática da Coordenadoria de Avaliação. Alvorada Nova é circundada por um muro protetor sobre o qual existem 9 torres, sendo que 2 delas ladeiam o portão de entrada. Todas elas são encimadas por estrelas de 4 pontas que têm a função de proteção e higienização do local. Por fim, volteando à parte interna da cidade espiritual estão os setores habitacionais. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de setembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.